Olá, eu sou Jeremias Gomes, este é o programa Autorretrato. Ele nasceu em Santa Fé do Sul, é casado, pai de 2 filhos e começou na política bem cedo. Aos 21 anos foi vereador de sua cidade natal e aos 24 foi prefeito. E aí administrou a cidade por 3 vezes. O Autorretrato recebe Itamar Borges, que está em seu 2º mandato como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado pela presença, deputado, aqui no Autorretrato. E nós queremos saber um pouco dessa sua trajetória, iniciando pelas suas origens. O senhor nasceu ali em Santa Fé do Sul, que fica próximo da região ali de São José do Rio Preto. Seus pais comerciantes. É isso mesmo, eu agradeço, obrigado Jeremias. Uma alegria poder falar um pouquinho da vida, da história. Santa Fé do Sul fica no extremo noroeste do estado de São Paulo. Fica na região de São José do Rio Preto, mas mais precisamente, se você olhar para o mapa do Brasil, fica ali no ponto de encontro dos 4 estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Fica no marco zero do Rio Paraná, é onde o Rio Grande se encontra com o Rio Paranaíba e nasce o Rio Paraná. Nasci em Santa Fé do Sul em 1967, vivo lá até hoje, claro, com a divisão de convivência também aqui na capital para o exercício do mandato de deputado estadual hoje. E aí o estudo foi, pelo menos o ensino fundamental, né, que naquele tempo não se chamava fundamental, todo em Santa Fé do Sul. Todo em Santa Fé do Sul, né? Antigamente era pré-escola, ensino primeira série, enfim, todas as séries, até o 2º grau, que hoje é o ensino médio. Fiz todo em Santa Fé do Sul. Santa Fé é uma cidade ainda hoje pequena, né? Naquele tempo não é uma área rural, não chega a ser tão pequena assim. Tem um potencial agrícola muito bom, são pequenas propriedades, agricultura familiar, mas acabou despontando mais recentemente para o turismo e também para a criação para a piscicultura, aquicultura, criação de peixe em tanque e rede, em virtude da característica da região. E aí o senhor estuda ali, faz o ensino fundamental, mas o ensino superior já muda de cidade. Continua em Santa Fé, mas vai estudar em outra cidade. Eu comecei, na verdade, fazendo direito, cursando direito em Araçatuba, mas não me mudei de Santa Fé. Viajava todos os dias, são 150 quilômetros, saímos de Santa Fé às 5 horas da tarde, 7 horas estávamos na faculdade, saímos 11 horas da noite, 1 hora da manhã, estávamos em casa de novo. Trabalhava o dia todo no restaurante com os meus, na verdade com a minha mãe. Eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha 9 anos de idade quando eu perdi meu pai, e aí com a família nós tornávamos ali o restaurante e conciliava a faculdade. Posteriormente, eu cursei Educação Física aí já em Santa Fé do Sul. Mas o curso de Direito primeiro o senhor foi vereador, ou foi concomitante, como é que foi esse? Eu estava cursando Direito, eu entrei na Faculdade de Direito em 85 e me elegi vereador em 88. Então eu já estava no terceiro ano, verdade, ano da Constituição, no 3º ano do curso de Direito, quando eu me elegi vereador lá em Santa Fé do Sul. E aí conseguiu terminar o curso, né? Terminei o curso normal, vereador, a sessão lá acontece quinzenalmente às terças-feiras. E aí eu conciliava, eu perdia 2 terças-feiras na faculdade, mas viajava para Araçatuba, lá na instituição Toledo de Ensino. Agora, com 21 anos, né, deputado, de onde nasceu essa vontade, assim, já vinha antes, era de família, essa vontade de entrar na política, a vontade de mudar as coisas? Acabou despertando um pouco da atuação na juventude. E o 21 anos é uma situação interessante. Na verdade, eu brinco isso muito lá. Eu fui eleito com 20 e tomei posse com 21, porque o meu aniversário é em dezembro, eu completo. Então, eu comecei muito jovem no envolvimento estudantil, participando do Grêmio Estudantil lá na escola Itaiel de Matos, onde estudei. Também na Faculdade de Direito de Araçatuba, eu acabei indo para o diretório 11 de agosto, lá da Faculdade de Direito, e em Santa Fé do Sul, na Faculdade de Educação Física, fui presidente do diretório acadêmico, 24 de junho, lá em Santa Fé do Sul, que é a data do aniversário da cidade. 11 de agosto é o dia do advogado. O senhor participou do Grêmio, você acha que, desculpa, ao longo do tempo, esta vontade da rapaziada participar, começando nos grêmios aí politicamente, foi se perdendo? Você acha que mudou muito isso? Acho que mudou um pouco, eu acho que isso é sazonal, vai indo e voltando, né?
eu acho que para um pouco. Hoje, por exemplo, com esse período de manifestações, de movimento, acho que o estudante começa a despertar um pouco mais esse espírito de participação, essa vontade, esse envolvimento. No período da ditadura a gente teve muito também. Sempre tem uma questão razão, né? Uma razão que te leva a isso. Eu, na verdade, sempre gostei. Teve bons feitos lá no Grêmio? Bons feitos. Lá em Santa Fé, por exemplo, nós criamos os Jogos Universitários, que era uma atividade esportiva, criamos a Semana Cultural, com atividades de teatro, com mostra de teatro, tudo voltado para a faculdade. Criamos importantes movimentos reivindicando a melhoria da condição de ensino, de infraestrutura da escola, da faculdade para os alunos. Tivemos até mudança de professor, quando tínhamos alguma dificuldade. Nós tivemos várias situações que nós participamos. E lá em Araçatuba, da mesma forma. Em Araçatuba, uma faculdade de Direito, ela acaba sendo um pouco mais politizada. Uhum. E lá nós tivemos importantes debates com candidatos. No período eleitoral, em 86, por exemplo, os candidatos a governadores, todos eles foram lá debater. Na época, foi quando o Orestes Quercia se elegeu, lá Orestes Quercia, Antônio Emílio de Moraes, todos os candidatos passaram por lá em debates importantes e promovido pelo Grêmio Estudantil, na verdade, o diretório acadêmico. Agora, o diretório está de um lado, geralmente, cobrando, né? E o político, ele está sendo geralmente cobrado. É bom entender os dois lados. É bom entender. Eu acho que me ajudou muito eu ter vivido esse lado, reivindicado muito. Fiz greve em Santa Fé, fiz greve greve, que eu quero dizer, manifestação reivindicatória em Santa Fé, em Araçatuba, tanto na Faculdade de Direito como na Faculdade de Educação Física, e foi importante. Sempre um movimento sadio, nada de... eu sempre procurava conciliar, não ter prejuízo nem para o professor, nem para nós alunos, nem para a instituição, mas uma manifestação em momentos que pudesse marcar a posição, mas que não interferisse no horário de aula, no bom funcionamento da escola. Conseguimos conciliar bem isso. E paralelo a isso, eu acabei tendo algumas outras situações. Quando tínhamos a Faculdade de Direito de Araçatuba, nós formamos um grupo que organizávamos viagem, encontros permanentes, que acabou integrando uma equipe e despertando liderança também. E em Santa Fé, eu comecei em 1985, depois de 86, um bloco de carnaval, um trabalho de carnaval de rua. Tínhamos lá desfile de bloco, depois bloco carnaval de salão, e acabei me envolvendo bastante. Lá nós chamávamos, a denominação do bloco era Soda na Caninha, e tínhamos um trabalho interessante que despertou um envolvimento grande, e esse bloco, para sobreviver, tinha que promover eventos. Fazia quermesse, promovíamos a Semana Cultural, a faculdade parou de realizar, o bloco assumiu, e aí criamos um movimento, que denominamos o movimento de MAR. Era o Movimento Atuante de Renovação. Esse movimento, ele meio que foi ali um movimento que fazia eventos esportivos, culturais, mostras de teatro. Lançou 3 candidatos a vereador, elegemos 2, eu fui um deles, e depois me tornei prefeito já na sequência de Santa Fé do Sul. Então eu entendo que todos esses envolvimentos, essa participação, logo cedo me envolvi, porque quando perdi meu pai muito cedo, acabei, junto com a minha mãe, com as minhas 2 irmãs, assumindo o dia a dia de trabalho do nosso restaurante na cidade, e aí a vida, a infância acabou sendo de muita prática, de muita experiência de trabalho. Perdi um pouco daquela parte de lazer, de brincadeira da infância, já fui direto para o trabalho. Foi uma escola importante, e a ausência do meu pai fez com que nós tivéssemos mais que assumir mais responsabilidade, e acabou tendo um amadurecimento, poderia dizer que precoce no sentido profissional. Isso acabou lhe ajudando na prefeitura, na administração? Como é que foi o Itamar Borges prefeito? Com 24 anos. Ajudou que eu, com 20 anos, já tinha uma experiência importante de vida, de atividade profissional, comercial na cidade. Já comecei a participar da associação comercial, também tínhamos lá o Santa Fé Futebol Clube, eu me envolvi com a diretoria do Santa Fé Futebol Clube, e isso acabou
levando que eu saísse candidato a vereador, fui convidado, me filiei no MDB, na época, em 1986, 7, para me candidatar em 88 e continuei, depois o MDB transformou para o MDB e até hoje estou no mesmo partido e com certeza ajudou essa experiência para quando eu assumi a prefeitura em 1993, foi a eleição em 92 e 93, com um pouco daquela experiência ajudou muito que eu pudesse exercer um mandato melhor. E qual é a grande dificuldade de gerir uma cidade? O senhor já tinha maturidade, mas sabendo, por exemplo, que você tem ali um mandato, não havia uma reeleição, e tendo o ímpeto de fazer tanta coisa, né, mas sabe que tem um prazo, né, e nem sempre esse prazo é o desejado, né? Eu tinha muita determinação, muita vontade de trabalhar pela minha cidade, pela população da minha cidade, com toda aquela experiência de envolvimento anterior, de defesa dos estudantes, de defesa da escola, da instituição, lá do ensino médio, também das duas faculdades que eu fiz. Isso acabou criando esse espírito em mim. Mas eu, quando assumi a prefeitura, em 1993, aliás, após a eleição em 92, eu saí fazendo meio que uma peregrinação por alguns lugares, porque eu olhei para aquilo, eu falei, tem um plano de governo aprovado, muito jovem, vou ser bastante cobrado, tenho que superar a expectativa minha própria e das pessoas que aguardam. E aí eu fui visitar alguns estados e algumas cidades que deram certo, ou que estavam dando certo, ou que tinham exemplos de administração no país. Eu me recordo, eu fui em 92, Jaime Lerner terminava a sua gestão de prefeito de Curitiba, uma gestão modelo para o país. E lá eu aprendi muito. Parques, acessibilidade, mobilidade, projeto educacional, né? Exemplo internacional, Farol do Saber, diversos programas que ele lá implantou, e eu fui lá conhecer, aprender, e adaptei muitos deles para a realidade. Agora implantar não é fácil, né? Não é fácil, tanto que tive que adaptar, porque a realidade de Curitiba é uma, a realidade de Santa Fé do Sul é outra. Fui em Londrina conhecer também uma experiência lá do prefeito, e depois fui a Maringá, que era a primeira experiência de prefeito, gestor, né, que é o administrador da cidade. O prefeito designou, ele se tornou um gestor político, né, na verdade uma atuação mais política dele, e ele criou a figura do gerente de cidade lá em Maringá. Foi o primeiro exemplo no Brasil. E deu muito certo. Isso é muito importante, né? Para que passe, os políticos, eles vão, eles têm os seus mandatos, mas a gerência da cidade, ela tem que se manter, né? E ali em Maringá, eu tirei um exemplo importante, que é o seguinte: pegar as melhores pessoas com uma melhor condição, com o melhor preparo para ser um gerente da sua área, da educação, da saúde. Depois eu fui para outros lugares, fui para o Piauí, fui para o Pernambuco, conhecer experiências de cidades com outra realidade, não com a riqueza que uma Maringá, que uma Curitiba tem, mas com as dificuldades que o Norte e o Nordeste têm, e lá vi na criatividade do nordestino, do nortista, soluções fantásticas, e trouxe um pouco dessa experiência também, e consegui ter uma gestão de muito sucesso, graças a Deus, um trabalho feito em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E eu tive uma equipe que me ajudou muito, e foi um primeiro mandato maravilhoso, não tinha reeleição na oportunidade, apontamos o sucessor, elegemos o nosso sucessor, e depois vivi uma experiência importante nesse intervalo aí, que eu fiquei por 2 anos atuando na liderança do meu partido, tanto lá no Congresso Nacional, com o hoje vice-presidente da República, o Michel Temer, que era o líder do partido no Congresso, depois atuando com o líder do partido aqui na Assembleia Legislativa, que era o deputado estadual Edinho Araújo na época, hoje ministro de Portos, e foi um momento importante que eu vivi uma outra experiência do Legislativo e de assessoria. Depois criamos um Instituto Paulista de Estudos e Bases, e através do partido desenvolvemos importantes palestras na região, temas importantes do desenvolvimento regional, e em 2000 voltei a me candidatar a prefeito e me elegi
pela segunda vez, prefeito de Santa Fé do Sul. Agora, o senhor coordena aqui a Comissão de Atividades Econômicas, né? Preside a comissão. Quando é que veio esse lado empreendedor? Já desde o início, lá com a sua mãe, sempre teve essa vontade de defender o empreendedorismo? Eu acho que são duas situações aí. Uma é essa de eu nascer dentro do comércio, de uma família de comerciantes, de muita luta. Minha mãe é um exemplo de mãe, e acabou assumindo as funções do pai, e com filhos novos. Milhares de mães por todo o Brasil. Então isso acabou construindo esse caminho. Depois, eu acho que a mãe dá esse exemplo, né? A mãe realmente é uma referência para a família. E depois eu tive essa segunda gestão minha, que iniciamos já num foco um pouco diferente. 2001, segundo mandato, já tinha a reeleição, queria construir um caminho aí para que eu pudesse construir um governo de 8 anos. Fiz o planejamento do trabalho que íamos realizar. Aí eu procurei conhecer algumas experiências de gestão estratégica. Busquei no SEBRAE uma parceria, nas instituições, no CEPAM aqui em São Paulo, e vários caminhos nós construímos com essas experiências que eu tinha vivido anteriormente e com aquilo que tínhamos de instrumento para aparelhar a gestão pública. O senhor conseguiu colocar na prática ali? É lógico que a realidade da iniciativa privada é diferente muito da pública, né? Mas o senhor conseguiu, ali na sua gestão, colocar alguma coisa deste lado empreendedor? Muito. Por exemplo, o CEPAM, foi ali que eu tirei, por exemplo, a proposta de fazer o plano diretor em Santa Fé, que ainda não tinha. Foi dali que eu tirei a experiência de realizar o planejamento. Foi numa parceria com o SEBRAE que eu trouxe duas experiências que eu adotei, que eu implantei, que deu muito resultado. Uma é de transformar o planejamento em um planejamento estratégico. A outra é de incutir na cultura da população da cidade e na educação dos alunos da rede municipal a educação empreendedora. Esse trabalho, esse foco acabou possibilitando que nós tivéssemos importantes avanços e resultados, tanto na gestão, como na formação dos jovens da nossa cidade. E aí, depois nós acabamos criando outros temas para serem inseridos na educação municipal. Então nós trouxemos filosofia, sociologia, trouxemos para ensino religioso, facultativo. Mas olha que interessante, o facultativo nós tivemos apenas um aluno que não optou. E esse aluno, no ano seguinte, mudou de cidade. Então nós tivemos 100% de adesão, porque foi um ensino religioso construído com todas as religiões do município. Construímos um ensino muito interessante, sem uma religião específica, sem uma definição mais de princípios, de orientação gerais da religião. No caso do empreendedorismo, o senhor chegou a acompanhar algum jovem, lembra de um depoimento interessante? Porque viver isso na prática e acompanhar esse projeto deve ser muito interessante, né? Acho que tem duas situações. Nós criamos o governo Mirim e elegemos o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores Mirim. E eles passavam a ser o gestor da nossa cidade. Eles tinham ali o prefeito, um dia por mês ficava o dia todo com o prefeito, os vereadores tinham uma sessão por mês na Câmara Municipal e nós envolvimos eles diretamente. E demos uma condição de realizar algumas das coisas que eles priorizavam, para que eles pudessem ter essa experiência e debater com seus colegas da escola. E depois, nós criamos a Semana do Jovem Empreendedor e a Feira do Jovem Empreendedor. A semana era para levar essa mensagem da importância do empreendedorismo para a escola. E a feira é onde o jovem aprendia a comercializar, aprendia a abrir o seu negócio, a ter uma noção da vida e levar essa experiência para dentro de casa. Até, por exemplo, na orientação para economizar água, para economizar energia, até isso nós adotávamos e criávamos campanha. Depois criamos o Natal, o sonho de Natal, com o envolvimento das crianças, com a construção de todo o Natal da cidade, com materiais reciclados, com garrafa PET, que transformava em adereços natalinos, né, sinos, Papai Noel, renas, enfim, nós tínhamos anjos, as mais diversas peças que transformou o Natal de Santa Fé no segundo Natal mais visitado do país. Depois de Gramado, no Rio Grande do Sul,
Santa Fé do Sul, em São Paulo, é o Natal mais visitado pelo seu atrativo, por todo esse projeto que nós criamos lá dentro do governo e foi envolvendo as crianças. E o resultado que eu poderia destacar para você, Jeremias, é que tudo isso possibilitou alguns prêmios, algumas conquistas. É disso que eu quero falar, eu tenho até uma imagem aqui para a gente mostrar. Olha aqui, tem essa é quando? Esse foi o prêmio Prefeito Empreendedor. Nós tivemos 3 prêmios Prefeito Empreendedor. Esse aí... 2005, né? 2005 nós ficamos em segundo lugar. Depois, 2006, nós ficamos em primeiro lugar no estado e primeiro lugar no Brasil. E depois, em 2007, nós tivemos o prêmio primeiro lugar em desburocratização, em desoneração, pela redução da carga tributária do município. E em 2008, nós tivemos pelo ambiente empreendedor. Então, foram 4 prêmios, o primeiro foi segundo e 3 de primeiro lugar. Então, pelo que eu entendi, esse trabalho do empreendedorismo, ele é feito dentro, no caso, dentro da própria prefeitura, na própria gestão pública, mas também na área particular, ou seja, na rede pública de ensino, mas também atraindo o lado empreendedor da iniciativa privada, despertando esses empreendedores. As experiências empreendedoras, por exemplo, criação do distrito industrial, benefício tributário, redução da carga tributária para atrair empresa, formalização daquelas atividades que vivem na informalidade. Então nós criamos tributo zero por 3 anos para a empresa. Então a empresa no primeiro ano não pagava nada de imposto. No segundo ano tinha 70% de desconto. No terceiro ano, 50% de desconto. Só no quarto ano que ela passava a pagar imposto integral. Era uma forma de tirar a costureira, a mulher que faz bolo, ou até aquele que tinha ali uma atividade de espetinho na sua casa, e outras atividades que viessem para a formalidade e que abrisse o seu próprio negócio. Paralelo a isso, nós incentivamos a melhoria do aspecto visual do comércio da cidade, dando incentivo para melhorar a fachada, para modernizar o comércio, a prefeitura fazendo a sua parte nos canteiros centrais, na urbanização, no paisagismo, nos prédios públicos. Fizemos a mesma coisa com as residências, criamos o IPTU verde para as empresas e para as residências. Então, se você tinha ali árvore frutífera que atraía a fauna, você tinha um incentivo. Se você tivesse a palmeira imperial que atraía a arara canindé, você tinha outro incentivo. Se você tinha um cinturão verde ao redor da sua empresa, você tem outro incentivo. Então, foram medidas que tornam a cultura empreendedora e que possibilita também você ganhar o prêmio. Por exemplo, ter na educação municipal, ensino de empreendedorismo, é um critério. Nós fomos a cidade que mais emprego gerou e que mais empresas abriram, proporcionalmente ao tamanho da cidade, no ano que ganhamos o prêmio de primeiro lugar no estado e no país, que nos levou, inclusive, para uma experiência na Itália, onde nós fomos lá conhecer o que aconteceu com a Itália após a Segunda Guerra Mundial e como que ela se reconstruiu. Foi com base no associativismo e na micro e pequena empresa. E essa experiência, nós, através do SEBRAE, eu me recordo, o Silvério Crestana, o Tortorella, o Rica, amigos do SEBRAE, que fizeram esse acompanhamento da nossa viagem. Inclusive tem um colega aqui na Assembleia que foi junto, que é o Geraldo Cruz. Ele era prefeito de Embu das Artes, ele também classificou na cidade do porte dele, quando vivemos essa importante experiência. Deve ser muito prazeroso poder mostrar lá fora um trabalho que a gente fez. Deputado, o senhor trabalhou também, advogou, né? Depois, que nós paramos a história ali na sua prefeitura. Quando o senhor assumiu a prefeitura, o senhor já tinha terminado o curso de Direito. Mas aí advogou por um tempo também, concomitante? Como que foi? Como vereador, eu já advoguei, eu concluí o curso de Direito em agosto de 89, já no mesmo ano já já consegui a carteirinha da OAB, passei no exame da ordem e já comecei a advogar. Eu já estagiava em um escritório em Santa Fé do Sul e aí comecei a advogar. E me associei a um escritório em Santa Fé do Sul, que tem várias áreas. Uma parceria lá. O interiorzão você acaba advogando como clínico geral. Não tem como... O nosso escritório só não fazia direito trabalhista, mas família, contrato, o penal numa primeira instância, tinha uma atuação geral ali. Isso em Santa Fé? Em 89, 90, 91 e 92 eu advoguei.
Aí 24, 25, 26 anos. E o casamento veio, o primeiro casamento veio nessa época? Em 95. Eu já era prefeito quando eu tive o meu primeiro casamento. Tive duas filhas, a Gabriela e a Maria Rafaela. Hoje a Gabriela com 17 anos, a Maria Rafaela com 11 anos. Com alguma propensão política? A Gabriela quer fazer direito, quer cursar direito. A Rafaela diz que quer ir para a área da medicina. O senhor é daquele pai que fala, olha, pode fazer qualquer coisa desde que seja direito? Não tem influência. Pode fazer qualquer coisa. Não. Eu tentei meio que sugerir, recomendar alguma coisa na área da medicina para a Gabriela, por exemplo, e ela disse que quer direito e vai fazer direito. Isso é um mérito dela. Aqui tem uma foto, essa é da última posse, né? A Gabriela é a mais alta, do tamanho do pai. À esquerda do vídeo, né? Isso, 17 anos. A Thaísa é a minha atual esposa e a Maria Rafaela é a minha filha de 11 anos. Ok. Isso foi no dia da posse, aí o segundo mandato. Foi agora na posse, já. Recentemente. O senhor é católico? Sou católico. Entendi. E o senhor também, 2 filhos do primeiro casamento, essa vida política é toda muito realizadora. Quem conhece o senhor sabe que o senhor é uma pessoa que tem um ímpeto, assim, uma energia muito forte, né, de realizar. Parece que tem uma insatisfação constante. Sou bastante ansioso, estou sempre querendo. Você ver, nós estávamos falando, Jeremias, lá do tempo da prefeitura. Eu terminei o meu primeiro mandato e terminei logo depois que fui vereador, terminei Direito, depois terminei Educação Física. Educação Física era um curso mais curto. Por que Educação Física? Porque tinha em Santa Fé, e eu tinha terminado Direito, eu quis fazer, eu peguei ali o último ano de Direito, já o primeiro de Educação Física. Foi bom? Conciliei um primeiro ano ali, as duas juntos, um pouco, e foi muito bom, porque eu gostava na escola de Educação Física. Na cidade tinha uma participação e eu também tinha um pouco da vontade de tentar ver se eu ia para o lado acadêmico, para o lado do magistério, direcionar mais na questão universitária. Tanto que concluí a Educação Física, quando terminei o meu primeiro mandato de prefeito em 96, em 97 eu atuei como docente na Faculdade de Educação Física em Santa Fé, no curso de Educação Física, mas atuava com matéria mais política. Na época tinha o estudo dos problemas brasileiros. E eu atuei com esse tema, e com relação ao direito também eu advoguei, então eu acabei convivendo um pouco nesse período aí. No meu segundo mandato e no terceiro mandato, 2001, 2004, 2005, 2008, já foi uma sequência. Terminado o segundo mandato, eu vim já em janeiro de 2009, fui convidado para assumir uma coordenação aqui na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, fruto de um prêmio que o município tinha ganhado ali no final de 2008, que foi a classificação em primeiro lugar no ranking ambiental do Estado de São Paulo. Essa experiência que era o programa Município Verde e Azul. Eu vim contribuir com esse projeto, na oportunidade o secretário era o Chico Graziano, o Aloísio Nunes Ferreira era o secretário da Casa Civil, ele me convidou, a pedido do governador, do Chico, fui lá trabalhar na secretaria e foi uma experiência importante, porque é aquilo que você falou. Eu tinha sido vereador, tinha atuado como prefeito, tinha vivido todo esse outro lado, e aí eu vim viver o lado do governo. E o objetivo era que eu, vivendo o lado do governo, pudesse recepcionar as demandas dos prefeitos. Deputado, a gente está chegando ao fim do nosso programa. O papo foi tão bom que passou muito rápido. Agora, eu queria que você deixasse um recado para o jovem final aí, porque o senhor tem uma experiência ampla em todos os níveis, no legislativo, no executivo, no nível estadual, municipal, federal, né? O que o senhor diz para o jovem aí que, às vezes, está afastado da política, o senhor viveu de perto, começou cedo na política, e dá para mudar o país sem política? Não dá para mudar o país sem a política. Para mudar o país, precisa entrar na política, participar. Tem a forma mais direta ou indireta, mas é importante participar. Estar pronto, à disposição, lutar. Eu aqui na Assembleia, hoje coordeno a Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, do empreendedorismo, estou na Comissão de Atividade Econômica, de Transporte, de Infraestrutura, tenho uma atuação com o meu partido aqui, somos uma bancada de 5 deputados, Baleia Rossi é o nosso presidente, somos eu e mais 4 deputados na casa, tenho uma atuação com os prefeitos e vereadores no interior, com a minha equipe, o meu gabinete aqui em São Paulo, o escritório em Rio Preto,
E em Santa Fé do Sul, temos uma atuação muito direta, e eu tenho levado essa mensagem. É fundamental que o jovem venha para a política, venha dar a sua contribuição, para questionar, para sugerir, para contribuir e para inserir e dentro da política envolvida possa também atuar de forma a ajudar a construir o caminho que nós queremos. Melhorar, aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado e melhorado no governo federal, no governo do estado, no legislativo, onde o jovem ou onde o cidadão queira participar. E para você vir para a política, você tem que vir para um partido. Tem o meu partido, que é o PMDB, e tem tantos outros partidos importantes, todos têm a sua importância, e eu sempre recomendo, filie-se a um partido, participe da militância partidária e venha contribuir com a sua cidade, com o seu estado e com o seu país. Deputado Itamar Borges, acompanhando aqui com a gente no Autorretrato, obrigado por suas palavras e, claro, na semana que vem a gente volta, a casa está sempre aberta com a TV Assembleia, querendo conhecer mais o trabalho do seu deputado, é só acompanhar e vir aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até a próxima edição.